Você sabia que, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 8 pessoas vive com algum tipo de doença ou transtorno mental? E a ansiedade e a depressão são os distúrbios mais comuns, representando até 60% dos casos. Bispo, eu comecei a ter depressão desde os 7 anos de idade. E, na época, não se falava em depressão. A gente não tinha ajuda, a gente não tinha apoio de ninguém. Eu era uma criança e eu não sabia entender o que estava acontecendo. E o meu pai, ele sempre me achava eu assim, a fortona, aquela que estava sempre junto com ele. Então, eu não tinha vergonha de falar que eu tinha medo do escuro, que eu tinha pesadelos, que eu tinha medo de morrer, que eu tinha ansiedade, que eu tinha depressão. Eu chorava escondido. E assim foi a minha infância. Aí eu fui crescendo e as situações, eu pensava, eu vou sair de casa, isso vai mudar. Eu vou casar, isso vai mudar. E não mudava, isso foi piorando, cada vez foi ficando pior. Eu fui morar sozinha, eu dormia com a luz ligada, porque eu tinha medo do escuro. E a depressão era muito forte, era muito profunda, era muita dor, muita tristeza dentro de mim. Eu chorava sem saber por que estava chorando. Quando foi que você conseguiu sair desse buraco? Eu entrei, era 7h pouco da manhã, na igreja. Eu saí, era quase meio-dia de lá de dentro da igreja. Fiquei sentada no banco e eu não falava. O pastor sentou e ele disse... ninguém chora, porque eu cheguei a molhar a minha roupa. A minha roupa estava molhada, de tanto que eu chorava, porque eu sabia o que eu ia fazer. E aí ele disse, eu estou aqui para isso. Enquanto você não falar, você não vai sair daqui. Mas se você disser uma palavra, a tua vida vai mudar. Aí eu comecei a ficar curiosa. O que ele vai fazer? Porque para mim ninguém podia fazer nada. Não tinha saída para mim. Para mim não tinha. Eu não tinha nada. Ninguém podia fazer nada por mim. Aquele foi o teu primeiro dia? Aquele foi. Aí, bispo, quando eu fui falar, ele disse, não precisa falar não. Você acredita em Jesus? Todo mundo disse que eu nem sabia quem era Jesus, eu não conhecia nada. Aí eu falei que sim. Aí ele não tocou em mim, bispo. Ele fez um clamor tão forte que quando ele colocou a mão, eu senti sair do meu corpo como se tivesse um fardo. Parecia que tinha arrebentado a parede da igreja. 31 anos com depressão, quanto tempo levou para ficar curada? Foi naquele dia. Naquele dia? Foi naquele dia, bispo. E daquele dia em diante? Acabou. E buscam ajuda para questões como inveja. Bispo, a minha esposa mudou de serviço, né? E tem alguns subordinados que trabalham com ela. Um lugar muito concorrido, sempre tem muita intriga, né? E essa semana se levantou um problema, uma intriga no trabalho. Foi Deus que revelou, inclusive. E a minha esposa mandou uma mensagem para mim, assim, ó, ora por mim. No final do dia ela me contou o que aconteceu. Uma das subordinadas dela inventou uma história lá no serviço, um monte de intriga, ela sentou com todas as superiores, chamou para conversar, e assim, ó, ela disse que não sabe nem como, ela falou coisas que nem sabia como ia falar. E essa subordinada dela se confundiu tanto que ela confessou tudo que ela tinha feito, sem nem saber que tinha confessado. Né? A ponto de que, inclusive, ela revelou coisas que até as outras superiores ficaram até espantadas. E o melhor não foi isso, bispo, é que a minha esposa, nessa conversa, conseguiu evangelizar eles ainda, porque ela falou de um problema que ela teve de saúde e glorificou o nome de Deus, tanto que uma das colegas dela depois disse assim, olha, ora por mim, porque esse teu Deus é muito forte. Porque como ela é nova e as outras pessoas são mais antigas, eles achavam que a minha esposa ia sofrer algum tipo de sanção, né? Muito pelo contrário, Deus livrou ela, ainda permitiu que ela glorificasse o nome dele através do testemunho dela. Só quem frequenta as reuniões da sessão do descarrego pode explicar a transformação que tem vivido. Eu iniciei aqui na igreja no ano passado, né? E eu já vinha com muita depressão, ansiedade, crise de pânico na minha infância, né? Eu convivi com muita briga do meu pai e da minha mãe, né, dentro de casa. Então, eu sempre tinha que separar, então isso ocasionou isso dentro de mim. Então, mas eu sempre guardei isso para mim e sempre consegui resolver. Eu achava que eu podia conseguir resolver as coisas sozinhas, né? Eu comecei a ter palpitações no coração, dores no corpo, e aí começou a vir as dúvidas, né, que eu tinha alguma doença. Então, eu comecei a frequentar médicos diariamente, assim. A minha mãe saía do hospital onde ela trabalha para me levar para o hospital, para eu poder ver o que estava acontecendo, porque eu achava que eu ia morrer a qualquer momento, bispo. E aí eu cheguei aqui na porta da igreja, quase desmaiei mesmo, assim, sabe? Por pressão baixa.
Mas eu sabia que a partir daquele dia a minha vida ia mudar. Eu sabia que algo diferente ia acontecer. E a partir daquela reunião eu já não comecei a não sentir mais o que eu sentia. O que eu não dormia, que eu comecei a fazer as correntes sextas-feiras, eu comecei a dormir. Eu criei na palavra do Senhor Jesus mesmo, sabe? Aquela obreira, ela falou para mim: você vai dormir hoje. Para mim era algo muito estranho falar que eu ia dormir, porque eu realmente não conseguia. E quando ela falou que eu ia dormir, eu cheguei em casa, eu dormi, eu acordei no outro dia assim: meu Deus, que maravilha. Como é que está a sua vida agora? Hoje em dia eu tenho paz, bispo. Eu estou buscando o Espírito Santo, mas hoje em dia eu tenho paz. Eu consigo dormir durante a noite. Eu não tenho mais ansiedade, não tenho mais crise de pânico, não tenho mais nada disso, bispo. Depoimentos de pessoas que venceram a depressão, a ansiedade, a inveja. Depoimentos de quem conheceu a verdadeira libertação. São vidas transformadas e a próxima pode ser a sua. Faça como elas. Participe da grande sessão do descarrego. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. Já abrimos a programação de hoje mostrando resultados que Deus tem feito na vida daqueles que o têm buscado. Nós estamos vivendo as 7 semanas da limpeza espiritual completa e hoje a limpeza na área da saúde. Você acompanhou aí das 3 pessoas que deram testemunho, 2 delas com problemas de saúde mental, a depressão, a ansiedade, o sofrimento que atinge o âmago do ser humano. E você que tem depressão sabe, você toma remédios para tentar contrapor os sintomas da depressão, mas nenhum profissional de saúde pode afirmar para você que depressão tem cura. Diante dos olhos da ciência, ainda é um desafio. Mas para Deus, tudo é possível. Não há nada difícil, demasiadamente difícil para Deus. Portanto, se você tem um problema de saúde, se você tem um problema com um familiar que está enfermo, hoje é o dia de você passar pelo corredor de fogo e poder e se livrar deste mal de uma vez por todas. Quando a gente fala em corredor de fogo e poder, é um corredor formado por homens e mulheres de Deus, os 70 iluminados, pessoas que têm o Espírito de Deus, a luz do Senhor Jesus nelas, e nós ali realizamos a oração da fé. E o poder de Deus purifica, cura, liberta, transforma. E hoje focando na área da saúde. Você que tem problemas de depressão, crises de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, você que tem uma enfermidade há meses, há anos, você vem fazendo tratamentos e parece que não dá jeito, você não melhora nunca resolve o seu problema. Está na hora de você buscar em quem tem poder para resolver de uma vez por todas. E este é o Senhor Jesus. Aqui na Catedral da Fé, estamos de plantão o dia todo e você pode participar em um dos horários que você vê aí aparecer no seu televisor. E à noite, às 7 da noite, você vai passar pelo corredor de fogo e poder. Traga fotografia, a peça de roupa do familiar, você que tem um familiar hospitalizado, você tem um familiar que tem um problema crônico de saúde, traga a fotografia dessa pessoa ou a peça de roupa, vamos juntos determinar a libertação. O Senhor Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos a mais resultados. Teu nome? Karen, Karen, boa noite. Como é que era a sua vida antes de chegar aqui? destruída. Tinha depressão, tinha vontade de me matar. Tentava várias vezes, já tinha tentado. E odiava todo mundo, né? Eu odiava todo mundo. No começo, eu fiz a oração, fiz um papel, né? Escrevi no papel como eu queria o meu emprego. Uhum. Daí eu coloquei o salário, tudo direitinho, um horário para não me atrapalhar. Na oração da limpeza financeira você escreveu isso? Sim, senhor. Uhum. Daí eu fiz a oração junto com o papel e eu falei: Deus, vai na minha frente. Eu tava saindo para entregar o currículo. Aí eu falei assim para Deus: Deus, prepara um lugar onde eu possa fazer a entrevista logo, né? Daí quando eu estava terminando de fazer a entrega dos currículos, eu passei num lugar, Deus me direcionou. E lá eu consegui fazer a entrevista no mesmo dia. No outro dia eu comecei a trabalhar. E nessa semana agora eu já vou começar a fazer os exames para começar a trabalhar, na carteira. A porta se abriu, né? Sim, senhor. Graças a Deus. Quer dizer que você tinha depressão quando você chegou aqui? Sim, senhor. Qual foi o teu fundo de poço? Meu fundo de poço foi um relacionamento que eu tinha,
ali eu tentava de tudo, né? A gente nunca dava certo. E aí, todas as vezes que a gente brigava, eu tinha vontade de morrer. Eu achava que eu era inútil, sabe? Então, eu me mutilava, fazia tudo, né? Mas eu não tinha coragem de me matar. Quanto tempo você sofreu com isso? 4 anos. 4 anos assim. Sim, sim. Por causa do problema no seu relacionamento, automutilação, depressão, se sentia inútil, o que mais? Eu tinha complexo de inferioridade também. E, assim, pelo fato da minha mãe, né, no passado, não querer mais filhos, eu soube depois que ela tinha tomado remédio para me abortar, né? Daí eu também... Já carregava essa rejeição, isso né? dentro de Sentimento mim também. de rejeição. Sim, senhor. Daí eu achava que ninguém gostava de mim. E aí eu carreguei isso, né? E como eu não tinha... A minha mãe era separada do meu pai, eu não tinha aquele... como é que eu posso dizer? Um pai presente, né? Então eu procurava nas pessoas. E aí eu me envolvi nesse relacionamento e foi meu fundo de poço ali. Daí, como é que você chegou na igreja? Destruída, né? Devido a isso. E acarretou mais coisas, né? Eu me envolvi com outras coisas, com drogas, comecei a usar cocaína, maconha. Isso antes de chegar na igreja? Entrei para o mundo da prostituição também e foi meu fundo de poço. Entrei para a Umbanda, fiz tudo de errado. Minha filha, foi só um abismo trazendo o outro. Só caiu. Meu Deus do céu, desceu para o fundo do poço mesmo. Fundo do poço. Como é que você ficou sabendo da gente conhecer o trabalho da Universal? Eu estava afastada. Daí eu tinha ficado 2 anos na igreja, mas era em Manaus, que eu sou de lá. E aí eu vim para cá, passei 1 ano, né, na prostituição e no fundo do poço. Daí, há 2 meses atrás, eu voltei. Eu pedia para Deus forças para voltar, porque era tudo o que eu mais queria, né? Então, quando eu tive forças para voltar, eu abandonei tudo e me entreguei de corpo, alma e espírito. Eu falei, Deus, eu me entreguei para o mundo sem pensar 2 vezes. E eu vou fazer isso para o Senhor também. Quer dizer, fazem 2 meses que você voltou. Quase 3 já. Quase 3 meses. Como é que está a sua vida esses 3 meses? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Me batizei nas águas e depois, né, na busca incessante ali pela minha libertação e pelo Espírito Santo, né, eu recebi no jejum de Daniel no dia 18 de abril. Esse agora que acabou, sim, né? Senhor. 18 de abril você recebeu o Espírito Santo na Sexta-feira Santa? Não, acho que foi 17 ou 16. Não estou lembrada. Foi numa quarta-feira aqui na frente. Então foi 16. Sim. Na última quarta-feira do jejum de Daniel. Sim, senhor. Foi batizada com o Espírito Santo. Senhor. Olha que maravilha, né? Agora eu tenho paz, eu não tenho mais aquele sentimento de rejeição. Eu chego em casa, eu não sinto mais um vazio, a solidão, né? Eu não sinto mais, eu sou preenchida em todos os lugares onde eu for, eu sou preenchida. Tem paz. Tenho paz. A presença de Deus agora ela anda com você. Sim, senhor. Porque está aí em você. Sim, amém? Graças a Deus, bem forte para o nosso Rei, nosso Senhor Jesus. Seu nome? Meu nome é Rafael. Rafael, qual a sua vitória? Então, bispo, eu já conheci a Igreja Universal, né? Eu frequentava até, só que é aquela coisa. Era um pé dentro da igreja e outro no mundo, né? Normalmente não falhava na segunda-feira e no domingo. Achava que vinha aqui no domingo, na reunião das 7 da manhã, vou fazer minha parte com Deus. Dali eu ia para casa, normalmente da minha sogra, lá participava do churrasco, tomava aquela cervejinha, vamos dizer assim, né? E fazendo tudo errado. Aí meu casamento começou a esfriar, né? Até que chegou meu fundo de poço. Eu decidi começar na vida errada. Saí de casa, abandonei, né, minha família, fui morar com meu pai de favor, onde ali eu tinha tudo. Tinha uma esposa que sempre me respeitou, né, 2 filhos abençoados, e ali eu via que eu não dava valor. E aí eu comecei a corrente da sexta-feira, né? Deus tocou em mim e, por incrível que pareça, na última sexta-feira da corrente, um obreiro, né? Que eu digo que foi, vamos dizer que foi o Espírito Santo, né? Que viu aquele rapaz para falar comigo, onde ali a minha esposa frequentava a igreja de Barreiros e ela dizia, vai lá, fala com o pastor, fala com o obreiro. E eu dizia, maldito é o homem que confia no outro homem. E na verdade eu não preciso, Deus conhece meu coração. Achava que estava fazendo tudo certo, mas no fim estava fazendo tudo errado. Mas graças a Deus eu pude conversar com esse obreiro, né? Aí ele foi me orientando. Depois, como muitas pessoas falam mal da igreja, né? Mas eu lembro que o primeiro atendimento meu e da minha esposa aqui
foi maravilhoso, pelo pastor Renato e a esposa dele. A igreja praticamente fechada, né? Nos acolheu aqui. Foi incrível. E dali em diante, tudo tem mudado. Então, de 9 meses para cá, eu e minha esposa voltamos. Estamos firmes na fé, né? E tipo assim, cada dia que passa é uma bênção. Você entregou seu coração para Jesus? Sim. Se batizou nas águas? Sim. E, na verdade, é o que o Senhor prega aqui para nós, né? Que o Espírito Santo é quando a gente tem a certeza. Aham. Então, eu estou em busca, assim, do Espírito Santo. Aham. E eu creio. Inclusive, né? Estou fazendo o que o Bispo Macedo tem nos orientado aí de 7 dias, né? Aham. O jejum durante a manhã seria uma Amém. informação. Deus vai te honrar. Amém. Eu creio. Com tenho certeza. Amém. E, assim, é incrível porque meu relacionamento hoje é outro. Hoje eu reconheço minha esposa de todas as maneiras. Não tem. E Deus me cobrava isso. Toda sexta-feira eu vinha aqui, mas muitas das vezes na correria, como eu moro lá em São José, né? Vinha uniformizado. Não vou subir lá. Mas hoje, graças a Deus, eu pude sair mais cedo. Me preparei. Inclusive, agora há pouco eu pensei, não, tá amarrado, vou dar meu testemunho. Estava aqui com meu filho. E nisso ele pediu o pai, vão lá no banheiro. Eu quero dar meu testemunho hoje. Testemunho. Graças a Deus. Deus te abençoe. Bem forte para ele. Você já deve ter percebido que o mal pode afetar qualquer aspecto da vida de alguém. E existem sinais claros de que forças espirituais do mal podem estar escondidas e atuantes em alguma área da sua vida. Problemas e destruição inexplicáveis. Basta uma única porta aberta para o mal causar a ruína. Por isso, na sessão espiritual do Descarrego por 7 semanas, a corrente das 7 orações para a limpeza espiritual completa vai trabalhar, uma a uma, as áreas mais atingidas pelas forças do mal. Em cada sexta-feira, você receberá em um papel a oração transcrita de um homem de Deus. E nesta sexta-feira, com a oração realizada pelo Bispo Clodomir Santos, pela sua saúde, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Hoje você receberá a oração do Bispo Clodomir Santos pela sua saúde. Você precisa de saúde, você está com a sua saúde debilitada, todos precisamos de saúde, claro, mas você está com a sua saúde debilitada, você está enfermo, ou tem pessoas na sua família enfermas, venha receber essa oração, é gratuita, você não paga absolutamente nada. Nós vamos instruir você, ensiná-lo como fazer uso desta oração para que você possa ver o resultado na sua vida. Se você está em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro, você vai passar pelo corredor de Fogo e Poder, você está acompanhando as imagens, entrada, estacionamento, creche para as crianças gratuitos, você não paga absolutamente nada. E em todos os templos da Universal, no estado de Santa Catarina, no Brasil, no mundo, hoje é o dia da limpeza espiritual. Acesse agora universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço aí na sua cidade, mais perto de você. Também aí no seu bairro você pode encontrar a Universal. Agora, se você está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas, com o Bispo Adilson Silva. Ou em uma Universal mais perto de você. Mas não deixe para a semana que vem, não deixe para depois. Você está enfrentando uma situação de dificuldade, sua vida não está indo bem. Você percebe que há um mal rodeando você, que quer fazer você sofrer, ou que já está fazendo você sofrer. Há problemas aí na sua vida que você diz assim, eu não sei de onde vem, eu não sei nem de onde surgiu essa situação. Pois é, então venha buscar a limpeza espiritual. Hoje, sexta-feira, plantão, nós estamos de portas abertas o dia todo e eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Pastores em atendimento, antes e depois de todas as reuniões, já a partir das 6 da tarde nós estaremos ali esperando por você para te atender
e às 7h em ponto nós começamos a grande sessão espiritual do Descarrego. Se você não puder vir à noite, venha durante o dia, os horários estão aparecendo aí no seu televisor, mas faça a sua parte. E Deus vai fazer a dele na sua vida. Os testemunhos comprovam que a palavra de Deus é verdadeira, tá certo? E nesse domingo nós estaremos realizando uma oração especial por todas as mães. Domingo do Dia das Mães com a Santa Ceia do Senhor. Acompanhe esse intervalo que fala a respeito e a gente já volta. Ela dá tudo de si, mas quase nunca recebe o que merece. Ela é colo, força, sustento, mesmo quando está despedaçada por dentro. Assim é uma mãe. Nunca deixa de acreditar. E agora é a sua vez de ser ouvida. Para a mãe cansada, que luta, que sofre calada, e também para a mãe que venceu pela fé. Um momento especial foi preparado para a mulher mais forte do mundo. Você. Neste domingo, 11 de maio, Dia das Mães, a oração por todas as mães e a Santa Ceia do Senhor, em 3 reuniões especiais, às 9h30, ou às 7h, ou 18h, ou em qualquer igreja universal no mundo. Encontre o endereço mais próximo acessando universal.org/localizar. Eu estendo esse convite a você, mãe, e você que tem a sua mãe aí com você. Traga a sua mãe. Mãe, convide os seus filhos. Você conhece mulheres que são mães? Convide-as para receber essa bênção toda especial. Neste domingo, dia 11 de maio, com a Santa Ceia do Senhor. Uma oração especial por todas as mães aflitas. Você que tem chorado por causa de um filho que está nas drogas, que está preso. Você tem um relacionamento difícil com a sua filha. Você, mãe, que está sofrendo por conta de problemas que estão acontecendo na sua família, venha colocar a sua dor, a sua aflição no altar. Inclusive, você que perdeu recentemente um filho, está de luto, nós também vamos orar por você, para que o Espírito Santo venha te consolar e curar a sua dor. Neste domingo, 11 de maio, 9h30, aqui em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, e em todos os templos da Universal, espalhados pelo estado de Santa Catarina. Vamos agora a essa matéria que fala do que acontece aqui aos domingos e voltaremos para orar por você. Conflitos, angústias e a falta de paz. Fui fazer um exame de rotina, né? E o médico viu que tinha um cisto, né? E aí ele falou para mim fazer todo o tratamento, né? Porém, esse tratamento poderia funcionar ou não, né? Já tinha dito que eu não poderia ter filho também, mesmo com tratamento, né? E eu não aceitei, eu já vivia fazendo uso da fé nos domingos, né? Vinha na igreja nas quarta-feiras fazendo, né, o uso da fé. E, com a graça de Deus, eu fui fazer o exame de novo e fui curada. Sumiu? Sumiu. Tem mais nada? Não, senhor. Até tive um filho depois. Ah, e ele disse que você não ia poder engravidar? Ele falou que eu não podia engravidar. Que até poderia ir para uma cirurgia, mas não precisou nem para cirurgia. Milagre aconteceu, Milagre né? aconteceu. Provas infalíveis, Amém, né? bispo. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Aqui, famílias encontram a verdadeira paz e alcançam a transformação. Esse aqui é o Noah, é meu neto. Deus permitiu Noah viver. Ele nasceu prematuro, o médico não dava vida para o Noah cheio de aparelho na UTI. Eu cheguei a ver o Noah. Quando eu fui ver, eu pedi Deus forças para mim. Me joguei, eu disse, Senhor, eu fiquei apavorada, bicho. Noah nasceu um bicho, todo desfigurado, tá? E o médico não dava. E eu aqui na fé, na gota do milagre, todo domingo, botava água, chegava em casa, água em cima do nome do Noah. O caso do Noah está fora. E o médico passou a martelada, o médico falou, não era. Isso aí foi um milagre de Deus, porque esse menino não era para sobreviver. E hoje está aqui o Noah, vai fazer 7 meses, é a coisa mais linda.
sorri, tudo. Tá aqui o Noah, é a coisa mais linda o Noah. Graças a Para Deus. quem não ia sobreviver, Tá aí. Já é um vencedor. já é um vencedor. E foi aqui, ó, na luta, eu pedindo, eu vinha todo domingo. Não faltei um domingo da gota do milagre. Estou aqui todo domingo, 7 horas, 9h30, estou aqui. Amém. Mas aqui, ó. Graças a Que Deus. tal o Noah? Tá ligado. Deus abençoe. Bem forte para Jesus. Eu tive que abrir mão do meu orgulho, porque eu tinha uma vida assim de aparência. Eu achava que tinha o Espírito Santo e eu não tinha. E aí eu ficava numa busca de falar para as pessoas, eu tenho o Espírito Santo, quando eu não tinha. Então o próprio Espírito Santo um dia me revelou, olha, eu não tô em você. Então eu falei assim, não, eu não posso viver desse jeito. Então foi a hora que eu decidi me batizar nas águas. Essa semana, o Bispo Macedo, logo na segunda-feira de manhã, eu já estava escutando ele pela manhã, e ele falou que ele ia fazer um propósito com quem queria receber o Espírito Santo. E esse propósito era para as pessoas ficar de jejum da meia-noite até o meio-dia, no caso de jejum sem comer. E também era para fazer um jejum de Daniel, falando que se separando das informações desse mundo para só ter as informações de Deus, né, na nossa vida. E foi o que eu fiz. Foi questão assim de um pastor falar, do bispo falar, receba o Espírito Santo. E na hora que ele falou isso para mim, foi quando o Espírito Santo desceu na minha vida. E eu tive a certeza porque tudo aquilo que eu estava sentindo por dentro, tudo aquilo que eu estava passando, todos aqueles problemas, aquela fraqueza, tudo sumiu. E foi quando ele me deu a certeza, eu tô com você, vai dar tudo certo, e veio uma força muito grande. E eu só tinha como agradecer, não tinha como ser diferente. E foi isso que me aconteceu essa manhã, foi um grande milagre. Participe neste domingo, às 9h30 da manhã. Tá aí, fica com você esse convite todo especial neste domingo do Dia das Mães. Junte-se a essa multidão. Venha pedir a Deus pela sua família e, acima de tudo, fortalecimento espiritual. Que você possa ter forças que vêm de Deus para lutar e vencer os seus desafios. E falando em força, chegamos ao momento da oração. O Bispo Sérgio Mota, guardião da família, vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença, invocamos o Teu nome em favor dos aflitos, daqueles, meu Pai, que nos acompanham, esperando, meu Deus, o refrigério, esperançosos, meu Pai, de ver dias melhores. Estenda a Tua mão, meu Pai, para alcançá-los. Estenda a Tua mão, meu Deus, para fazer bater em retirada toda e qualquer maldição, meu Pai, rogada, proferida contra esta criatura que nos acompanha. Eu determino a sua libertação. Seja livre, seja curado, liberto pelo poder do nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus. Amém. Nós estaremos orando na torre de vigia para que a sua vida seja sempre abençoada. Deus abençoe e um forte abraço do guardião da Sagrada Família. Tá ligado, Bispo Sérgio, Deus abençoe o senhor também, a sua família, e nós vamos chegando ao final da nossa participação, deixando aí este lembrete. Neste domingo, dia 11 de maio, Dia das Mães, uma oração toda especial pelas mães. Convide a sua mãe, você que é mãe, convide os seus filhos. Você, homem, convide todas as mulheres que são mães aí na sua família, inclusive as grávidas, para receberem essa bênção toda especial, tá certo? Damos sequência aí aos 7 domingos rumo ao Pentecostes. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.